Alô, alô, galerinha, aqui quem fala é João Vitor Walter Salles e hoje eu vou falar sobre um dos maiores mistérios dentro do Minecraft. Isso mesmo. Eu estou falando do mob Iranib, um nome estranho, não é mesmo? E muitos poucos devem conhecer essa lenda do Minecraft. E hoje eu vou falar dela para vocês. Então se acomodem que o vídeo vai começar. Pois bem, o Iranib é um dos mobs ocultos mais misteriosos dentro do jogo Minecraft. Simplesmente porque suas aparições são raras e ele é considerado o mob mais raro de todos. O Iranib possui um nome estranho e além desse nome estranho, o Iranib ainda possui vários mistérios que eu vou revelar agora. E o maior deles é a sua skin. Isso mesmo, a skin do Iranib é muito difícil de se decidir qual delas é a certa, pois muitos dizem que o Iranib é totalmente idêntico ao Steve, simplesmente sem nenhum detalhe em comum. Mas há outros que dizem que o Iranib possui sua skin diferente, com um de seus olhos deformados. Ou seja, fica difícil saber qual é a verdadeira, pois há relatos que dizem que ele tem a skin com o olho deformado e há relatos no YouTube que mostram ele também com a skin idêntica ao Steve. Até onde eu vi, todos eram com ele idêntico ao Steve, mas há sim relatos que mostram ele com o olho deformado. Prosseguindo, o Iranib é um dos mobs mais misteriosos. Simplesmente, ele é o mob oculto com menos informações na internet. Ele nem possui uma creepypasta, e muitas das informações que eu vi a seu respeito eram meio repetitivas. Ou seja, eu tive que pegar algumas delas que não eram repetidas, resumir e trazer para vocês. Então vamos a elas. A informação que eu mais cansei de ver nos sites era que o Iranib era um causador de problemas, e isso ficava até destacado nesses sites. E ainda dizia que o Iranib, se você encontrasse o Iranib em seu mundo, saísse e apagasse esse mundo, que não valeria mais a pena você estar naquele mundo. E em busca de saber a razão disso, todos os relatos que eu vi, eu comparei e observei algo incomum, que é o Iranib é um causador de problemas, assim como a entidade 303. Simplesmente o Iranib bugava o jogo dos jogadores, queimava, destruía as construções e deixava rastros suspeitos. Simplesmente, o Iranib sinceramente é um causador de problemas. E um dos relatos mais marcantes dele no YouTube, quando você pesquisa Iranib, é aqui: um jogador gravou seu momento com o Iranib. E meio que o jogador tenta acertar o suposto mob oculto com bolinhas de neve, com o objetivo de afastá-lo, pois bolinhas de neve infligem um dano bem pequeno, mas que causa o efeito de repulsão, jogando o personagem atingido para trás. Talvez esse era o objetivo, e meio que as bolinhas atravessaram o Iranib, como se ele fosse um fantasma, e muitos o comparam como o Scary Enderman, que é um mob fantasma, que até então também é pouco conhecido. Prosseguindo, o Iranib, sem dúvida, é um mistério dentro do game. Após jogar as bolinhas, meio que o Iranib começa a enviar algumas mensagens para o jogador, que eu vou traduzir para vocês. Eu encontrei você. Você não pode escapar de mim. Eu estou cheio de erros. Posso corromper sites e servidores agora sempre que você estiver jogando. E você não pode fazer nada. Simplesmente, após dizer isso, o Iranib parte para o ataque. E o curioso desse ataque é que o ataque dele é frontal. Ele ataca sem utilizar arma nenhuma. Ele ataca simplesmente usando as próprias mãos. Meio que isso parece meio estúpido para muitos jogadores, mas é um ataque que tira bastante dano de vida no jogador. Prosseguindo, infelizmente o jogador é derrubado de um lugar alto e morre, simplesmente queimado, pois no meio da gravação pode-se notar que ele está perto, na beira do que parece uma construção com um centro de fogo, sei lá, algo do tipo.
prosseguindo, antes disso, quando o Iranib parte para o ataque, o jogador meio que pega a espada de pedra e consegue infligir um certo dano, ou seja, o Iranib parece que é um mob que pode fazer qualquer coisa dentro do jogo Minecraft, e isso é meio que sem explicação, mas eu vou tentar esclarecer isso para vocês. Outro fator, que é um mistério, é o seu comportamento. Muitos comparam o Iranib com diferentes mobs ocultos, determinando a forma como ele se comporta da maneira como é visto. Simplesmente, jogadores o comparam com um nu, pois ele fica a te observar de longe e não lhe oferece perigos, apenas cracha o jogo se você tentar se aproximar. Outros o comparam com o Herobrine, que fica te observando e às vezes lhe ataca. Outros comparam ele com a entidade 303, quando ele destrói suas construções, cracha e corrompe seu mundo. Até aí, também comparam ele com o Scary Enderman, que foi o caso que eu citei há alguns minutinhos atrás, né? De as bolinhas de neve não acertarem ele, atravessarem ele como se ele fosse um fantasma. Outro mistério, sem dúvida, que muitos devem estar se perguntando, é o seu nome, Iranib. Um nome estranho. E quando se escreve um nome próprio, a gente sempre começa com a primeira letra do nome maiúscula, mas o Y, que é a primeira letra do nome dele, é minúscula. A última letra, que é maiúscula, o B. Isso significa que temos que ler o nome de trás para frente, ficando binário. E traduzindo para o português, essa palavra vira binário. E para quem não sabe o que é binário, binário é a palavra que define um conjunto de números, de códigos de computador para criar aplicações, programas de computadores e até programar robôs. Sendo assim, isso significa que o Iranib possa ser capaz de mexer nos códigos do jogo, alterar várias coisas dentro do game. E isso deixa muitos jogadores com medo, mas lá vai uma notícia que vai deixar muitos tranquilos. Simplesmente todos os relatos do Iranib são antigos, não há relatos recentes. E muitos podem se perguntar se há formas como encontrar ele ou adicioná-lo ele ao jogo. E simplesmente não há. O fato dele ser um mob pouco conhecido implica que alguém crie um mod, um addon que o adicione dentro do game. Há poucos vídeos e relatos na internet desse mob. Simplesmente isso significa que talvez algum jogador possa haver mais relatos, e porém os jogadores não expuseram esses relatos. Sendo assim, o Iranib segue como um dos maiores mistérios do Minecraft.